Olá, o programa Questão de Ordem está de volta aqui pela TV Câmara, a TV pública de Jacareí. Bom, e o nosso assunto de hoje aqui no Questão de Ordem é Marco Civil da Internet. E hoje estamos recebendo aqui o presidente da Câmara, vereador Edinho Guedes, e também o professor Fernando Moreira, que é diretor da TV Univap. No finalzinho do primeiro bloco, deixei uma pergunta aqui pendente para os dois. Quem é que começa a responder aí com relação a se existe algum perigo de acontecer no Brasil, aqui no Brasil, o que acontece hoje em países como China, Irã, Arábia Saudita e Coreia do Norte? O que os senhores me dizem? Bom, eu gostaria de pontuar, assim, eu entendo e acho bastante prudente que a sociedade ela sempre seja vigilante à garantia da nossa liberdade de expressão, de comunicação, de livre pensamento, até porque nós já experimentamos a falta disso nos períodos ditatoriais que vivemos e, de fato, é um atraso social. Mas é preciso lembrar, né, e enquanto estudante do direito, eu me sinto obrigado a pontuar isso, que na nossa Constituição está escrito que o Brasil é um Estado democrático de direito. O de direito não é um enfeite. O de direito quer dizer que a democracia é garantida por leis que a garantem através de ferramentas para o seu exercício. A democracia ela não acontece naturalmente. O homem em estado natural não conseguiu viver em democracia. A democracia ela teve que ser construída através de leis, de normas. Então, inclusive, a própria liberdade de expressão ela está garantida no artigo 5º da Constituição. Então, ele teve que ser escrito para ser respeitado e até para ser protegido quando desrespeitado. Então, eu ouso, analisando essa situação, dizer que não, que o Brasil não corre esse risco, pelo menos juridicamente. A nossa Constituição se mostra uma lei bastante estruturada para garantir isso, e o Marco Civil, no próprio texto dele, vem garantir e impedir que isso ocorra. Por exemplo, você que, por um acaso, aí pegou o Marco Civil para dar uma olhada, no artigo 7º, inciso 4º, diz que o acesso da internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário é assegurado os seguintes direitos. Inciso 4º, não suspensão da conexão da internet, salvo por débito diretamente decorrente da sua utilização. Ou seja, esse inciso garante que ninguém nunca vai poder ter o acesso à internet interrompido, a não ser que ele não pague o serviço de fornecimento. Ou seja, aqui já proíbe o Estado, de repente, de cortar a comunicação de internet de uma cidade, de um estado, de áreas de uma região. Então, isso já é uma garantia. Não bastando isso, nós vamos para o artigo 8º, que diz: a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição de pleno exercício do direito ao acesso à internet. Daí, adiante, parágrafo único. São nulas de pleno direito cláusulas contratuais que violem a disposição do caput desse artigo. Ou seja, no próprio artigo seguinte diz que o acesso à liberdade de expressão é garantia fundamental para o acesso à internet no nosso país. Então, essa lei que vem regulamentar o uso da internet, o que nós vemos é o contrário. É no seu próprio texto, ela reafirmando a liberdade de expressão, de livre pensamento, de comunicação ampla e restrita, já garantida no texto constitucional, e regulamentando ela agora dentro do ambiente da internet. Então, com as ferramentas legais hoje em vigor, óbvio que eu não tenho como adivinhar se amanhã vai acontecer um golpe militar, se a gente vai ser invadido pela China, salvo essa situação mais improvável, numa situação, na época de física, a gente estudava em situação de condição de temperatura e pressão, condição normal de temperatura e pressão, eu não vejo a possibilidade disso ocorrer. Pelo contrário, eu vejo o Marco Civil bastante distante, né, do que ocorre nesses países. Eu vejo o Marco Civil como uma ferramenta de garantia dessa liberdade de expressão da nossa população. Algo adendo, professor? Não, eu acho que é assim, o Estado funcionando da forma normal, democrática, tá tudo aqui, fala com algumas coisas, inviolabilidade, o sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, que são os principais, salvo por ordem judicial na forma da lei. Da mesma forma,
inviolabilidade do sigilo e fluxo de informações e comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Ou seja, os poderes funcionando na forma regular, ou seja, de forma democrática, não tem... Né, é bastante interessante ressaltar esse ponto que o professor colocou, que ele está dizendo a inviolabilidade das informações pessoais, então dos e-mails, dos conteúdos do WhatsApp, do inbox, do Face, então, de todas as comunicações privadas existentes. Mas é bom lembrar que isso não é muito novidade, talvez seja novidade para o texto da internet, porque isso já se aplica, por exemplo, em inviolabilidade de correspondência postal, das nossas cartas, e a inviolabilidade das ligações telefônicas. Tanto é que uma escuta clandestina, se levada a um processo para incriminar alguém, ela é considerada prova nula, porque ela foi feita sem autorização judicial. Então nós já temos um lastro de julgamentos que, antes da existência da internet, já aplicava, e isso tem sido testado e aprovado no exercício da nossa democracia, como ferramenta de garantia de nossas liberdades individuais. Então, hoje nós só trouxemos a questão para a internet para que fique bem claro que só vai ter acesso às informações no caso de ter um processo judicial investigando a morte de alguém, o assassino mandou um e-mail para o mandante ou para o contratante. Daí é interesse da própria sociedade que se acesse essa informação para que essa pessoa seja presa. Mesmo critério utilizado para autorizar a abertura de um envelope de uma carta postal ou para se quebrar o sigilo telefônico de alguém. Então, é um avanço e, volto a dizer, mais uma garantia de proteção do nosso direito. E pode-se dizer também que isso garante, por exemplo, algo simples que é muito corriqueiro de acontecer hoje, por exemplo, na caixa de e-mails que nós temos hoje, nós recebemos e-mails, né, os chamados spam, são aqueles e-mails que você não sabe de onde veio, você nunca se cadastrou, por exemplo, no site de carros, enviando proposta de carros, outro de flores, outros de vários assuntos, e muito se fala dessa questão da venda das informações que existem hoje, né, onde essas empresas ganham dinheiro, trabalham essa questão, onde você dê um clique, uma empresa, ou então faz o cadastro, por exemplo, numa empresa aérea, e ela vende o seu endereço para uma empresa do mailing, né, que cuida dessa questão dos e-mails, que vende para outro, e a gente acaba recebendo esse calhamaço de informações indevidamente, até que se torna até um pouco de transtorno. Isso também garante essa tranquilidade mais para o internauta hoje? Eu acho que aqui nós encontramos algumas coisas, por exemplo, né? Está previsto aqui, como direito, uma das coisas, exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação da internet, né? E a seu requerimento ao término da relação entre as partes. Eu sofro muito spam, meu e-mail é de 1995. Então, você imagina isso como já foi. Mas eu tenho certeza que, principalmente, muito dos spams veio exatamente do começo da internet no Brasil, quando não existia Marco esquece, mas quando não existia nenhuma norma de procedimento, né? Então, os primeiros e-mails nós entregávamos para o provedor e ele fazia uso como ele queria, né? Hoje, pelo menos nas cláusulas, existe lá várias cláusulas onde o próprio contrato que você faz, onde ele não pode fazer uso, né, a não ser que você permita. Mas no começo, não. Então, muito disso foi se propagando, né? Aqui não fala especificamente da questão do spam, mas fala dessa questão do consentimento expresso sobre a coleta, uso, armazenamento e tratamento dos dados pessoais, né? Então, é claro, tem a ver com se você consente ou não que os seus dados vão. O grande problema é como controlar isso, né? A internet é isso, né? A internet tem muita coisa que vai estar no papel, né? Mas que vai ser muito difícil de controlar. Mas o principal, se você acionar alguém, agora tem uma forma, pela lei, né, de você realmente ser protegido, né? Aqui existe a previsão. Tecnicamente, como resolver isso, aí já é outra questão, porque nós estamos falando em uma quantidade de dados enorme e o processamento disso. Mas você pode acionar alguém, né? Porque existe até a prática, que é um problema sério. Quando eu comecei num processo contínuo, ontem mesmo eu fiz um cálculo, eu gastei 1 hora limpando de spams, 1 hora limpando de spams.
eu estou me rendendo à ideia de trocar de e-mail, porque ele é muito antigo, mas eu preciso me conscientizar disso. Eu ainda tenho muito carinho por esse primeiro, né? Mas é um absurdo eu ficar 1 hora tendo que, de novo, dizer isso daqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. E encontrei na internet também um outro problema, que às vezes quando você entra em uma... Eles podem te mandar um e-mail fantasma exatamente para que você, ao clicar no descadastrar, ele está te colocando um trojano. Ele está aproveitando aquele clique para inserir um software, um malware, um software malvado, né, dentro do seu computador que vai roubar os seus dados, né? Então, até isso também tem. Mas aqui está previsto, sim. Eu não sou legislador, né? Eu sou um estudioso aí. Mas eu acho que aqui prevê pelo menos como você acionar as empresas e se você descobrir, porque às vezes na internet também tem muito isso, né? As falsas empresas, os falsos e-mails, né? Então, estão te mandando. Eu gostaria de contribuir, eu acho que esse foi um dos avanços mais significativos que trouxe o Marco, porque aqui temos um relato agora de um prejuízo. O que é 1 hora na vida de uma pessoa que está trabalhando, que usa o e-mail como como ferramenta de trabalho? Isso é dinheiro, é tempo de vida, e isso para o Poder Judiciário e para a legislação de danos é considerado, sim, um prejuízo na vida da pessoa. Era o mesmo que eu te segurar 1 hora num local, é óbvio que eu estou usando ferramentas diferentes, mas dá para fazer essa analogia. O Marco Civil, ele, reforçando aí a linha de que ele é um avanço, de que essa teoria da conspiração, de que ele vem aí retirar direitos, é uma grande mentira de desinformados que não leram o texto, é a prova de que, com essa previsão, hoje é possível, por exemplo, e não é tão difícil assim, professor. Se você aqui diz, nos 2 incisos que o professor citou, e convido a vocês que, se quiser dar uma lida no Marco Civil, prestem bastante atenção no artigo 7º, que diz que são os direitos essenciais aí do usuário da internet, que tanto no inciso 9º quanto no inciso 10º, o 9º ele é bastante claro que fala o seguinte, que é assegurado ao usuário o direito de consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento dos dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais. O que é isso? Então, vamos imaginar alguém que quer se cadastrar hoje no Facebook. Coloca lá seus dados, o login, inventa a senha, sempre abre aquela caixinha. E daí a gente vai ter que mudar nossos hábitos também. Geralmente, o que nós fazemos? Aceito para entrar logo no site. Então, lá vai ter que ter as cláusulas e destacadamente dizendo que as informações de navegação que você inserir nessa rede social, você me autoriza ou não autoriza eu usar para tais fins. Então, hoje, a partir dessa legislação, é obrigatório que qualquer site, seja de compra, de viagem, uma rede social, obrigatoriamente vai ter que informar essa condição, informar a possibilidade de utilizar esses dados para dar a opção da pessoa concordar ou não. Se ela não concordar, ela não usa aquela rede. Ela tem ideia, é o princípio da livre concorrência, ela não usa aquele serviço. Então, até então não se tinha. Então é a prova de que hoje a gente tem uma ferramenta para se defender. E com relação aos spams, recebi os spams, comecei a receber demais e tal, informei para o Hotmail, vamos usar aí como exemplo, não quero receber esses spams, são spams. Isso continua ocorrendo, já temos aqui a previsão, a partir do momento que você requer e esse spam continua acontecendo, você pode agora provar que existe uma ilegalidade. O provedor foi notificado e ele não fez nada para evitar aquilo. Porque se você informa esse endereço é spam, ele tem como bloquear aquele endereço. Então, agora os provedores vão ter que desenvolver ferramentas para garantir, porque agora é uma obrigação legal, não é só a vontade do usuário, é a vontade dele respaldada pela lei. Bom, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos direitos e deveres de usuários e provedores de internet. E o nosso assunto de hoje aqui no Questão de Ordem é o Marco Civil da Internet. Faremos agora uma pequena pausa e voltamos já.